10, está no versículo 12 ao versículo 15. Amém? Amém. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 12 ao versículo 15. Amém? Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 12 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Vou estar repetindo o versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Pai querido e amado, na tua presença nessa noite, Senhor, em concordância com a oração que já feita neste lugar, quero pedir ao Senhor a tua misericórdia na minha vida, Senhor, porque eu sou apenas um canal, Pai, do Senhor, mas a palavra é do Senhor, ó Pai querido, o entendimento, ó Pai, é do Senhor, que não seja, Pai, as minhas palavras, mas que seja do teu Espírito Santo, para falar, Senhor, e apregoar no coração dos teus filhos neste momento. Assim, Senhor, de novo, porque o Senhor já se faz presente neste lugar. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Assim, te agradeço em nome de Jesus. Por que a gente pode sentar em nome de Jesus? Amém? Irmãos, eu quis frisar o versículo 15, né? Na parte B, que fala assim: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, né? Vamos traduzir como uma forma bem atual esse versículo, da forma como eu consigo entender, que quão preciosos, né, são a jornada daqueles que saem em propósito com o Senhor, né? E essa palavra, irmãos, nós estamos no culto hoje, culto de missões, e eu confesso aos irmãos que, meu Deus, Deus falou de diversas formas comigo através dessa palavra. Eu fiquei pensando: meu Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja, Senhor? Porque para nós, né, viemos ministrar a palavra do Senhor, nós precisamos ler o capítulo, entender, para poder passar para a igreja. Só que primeiro eu vou focar nesses versículos que eu comecei aqui, depois eu pego pelo contexto da palavra. E a palavra do Senhor vai dizer, né, aqui no versículo 12, eu quis começar por ele, que não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu estava aqui mesmo no culto, e um momento, depois que eu ouvi essa parte do vídeo, o Senhor falou muito forte no meu coração, né, irmãos? Sobre como as pessoas hoje desvalorizam o chamado de Deus na vida delas. Nós estamos no culto de missões, e quando se fala em missões, muitas pessoas talvez pensam, né, que é só ir para fora do país, quer fazer, talvez dar dinheiro, né, para ajudar ONGs internacionais ou nacionais como Portas Abertas. Só que a missão, irmãos, ela começa dentro do nosso maior ministério, que é dentro da nossa casa. E aí ela tem que se estender da nossa casa para o meio onde a gente vive. Seja ele uma escola, seja ele uma faculdade, um serviço, para depois você querer pensar em querer talvez ir mais longe. Porque tudo é aos poucos, irmãos. E nós podemos ver todos os meses o culto de missões, irmãos. A Franciele traz um vídeo, né, falando sobre como as pessoas lá fora sofrem por decidirem servir a Cristo. E aí Deus falou muito forte no meu coração da diferença de como as pessoas que moram num lugar de extrema dificuldade
dificuldade de buscar a Deus e como eles dão valor à palavra de Deus, que é preciosa, e a diferença das pessoas que moram em lugares que são muito simples, muito fácil você abrir a sua Bíblia, você está aqui dentro da igreja. É uma grande diferença, irmãos, entre esse tipo de cristão, sabe por quê? E eu vejo, né, eu gosto muito de ler sobre outros países, sobre outras culturas, e saber como a palavra de Deus chegou nesses lugares, irmãos, foi diferente como chegou aqui no Brasil. Em muitos países, irmãos, aonde você vê aí que nós oramos, porque são países que estão há muitos anos na lista que mais perseguem os cristãos, muitos desses lugares, irmãos, a palavra de Deus chegou de uma forma bem sorrateira, porque nunca tiveram a oportunidade de ler a Bíblia em público, de ter a Bíblia no seu celular. E como que eles valorizam isso, irmãos? Porque para chegar da forma como é hoje, em meio a tantas perseguições, você pode ter certeza que lá atrás, quando a palavra começou a chegar nesses lugares, muitas pessoas morreram, porque elas começaram a propagar aquele evangelho. Então, irmãos, eu vejo através dessa palavra que como o Senhor Ele quer que nós, vou falar de nós brasileiros, nós demos valor ao chamado do Senhor na nossa vida. Demos valor à palavra de Deus. Porque, irmãos, o Senhor Jesus, Ele veio para cumprir um propósito eterno, que era vir nessa terra, trazer o reino dos céus para as pessoas, cumprir a sua missão, morrer na cruz por mim e por você e subir aos céus novamente. E nós sabemos que, embora Ele não esteja presente fisicamente, Ele está presente espiritualmente. E essa passagem aqui, irmãos, Paulo começa já lamentando como é que o povo de Israel, ele estava lamentando porque ele queria que o povo de Israel fosse salvo. Sabe por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que apesar de Jesus ter vindo no meio do povo da nação santa, essa nação não o recebeu como seu Senhor. E aí, irmãos, eu dou graças a Deus que eles não receberam, entre aspas, porque por causa deles, por causa da desobediência deles, irmãos, a graça de Deus se estendeu aos gentios. E sabe quem são os gentios? Somos eu e você. Somos todos esses povos aí que hoje têm a palavra, mas eles não têm o direito de manifestar a palavra publicamente, porque tem que ser escondido, tem que ser longe das pessoas, porque a perseguição é muito grande. E o mais triste, irmãos, é saber que até hoje os judeus, para eles o ano nem é 2025. O ano para eles é 5.778, se eu não me engano. Porque eles não aceitaram que Jesus era o Filho de Deus que veio para morrer por mim e por eles, por vocês. E o mais triste, irmãos, é que muitas pessoas não dão o devido valor. Mas eu dou graças a Deus que, apesar, eu vejo assim, seus irmãos, apesar de Deus ter escolhido Israel como o seu povo, nunca foi da vontade de Deus que os outros povos se percam. Até porque você pode ver que Jonas foi chamado para pregar para um povo que não era de Deus mínimo. E quantas vezes, né, o Senhor Jesus se encontrou com pessoas, como aquela mulher cananeia, não era do povo de Deus, mas o Senhor também manifestou o poder dele na vida daquela mulher. Por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus, ela foi até Jesus. E da mesma forma, irmãos, por conta da desobediência de Israel, Deus fez com que a palavra fosse estendida para as pessoas que não eram tecnicamente as pessoas para receber de imediato a salvação. E aí a palavra do Senhor vai dizer: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O versículo anterior que fala que não tem diferença entre judeu e grego, é porque desde aquela época tem pessoas, no caso dos judeus, que eles sabem, por eles ter sido uma nação escolhida por Deus, eles se acham uns santos, eles se acham somente que eles estão certos, eles não consideram pessoas com pensamento diferente deles. Então, Paulo estava querendo dizer: não, a salvação ela vem por meio da fé. E ele vai dizer no capítulo 11, se você for ler, eu não vou ler aqui com vocês porque é muito comprido, mas no capítulo 11, Paulo vai usar uma metáfora, né, para dizer que a árvore, né, que é Deus, por conta da desobediência, o Senhor arrancou os galhos, os ramos naturais, para dar lugar a ramos que foram enxertados. Metaforicamente, irmãos, Deus estava falando justamente de nós. Porque como o povo escolhido não deu valor para Jesus, Deus
Deus foi lá e começou a chamar outros povos. Ou seja, nós somos os ramos que Deus enxertou na sua árvore. E aí muitas pessoas, podem se orgulhar disso. Porque por meio da fé elas receberam a salvação, o dom da salvação. E talvez elas possam até usar esses argumentos para se achar superior por terem sido também escolhidos. Só que Paulo, também no capítulo 11, ele vai dizer: não se acha superior a eles por conta disso. Porque se Deus foi capaz de arrancar os seus ramos naturais por conta da desobediência, como dirá vocês que são ramos enxertados? Ou seja, não queremos nós jamais, irmãos, nos achar melhor do que ninguém, porque Deus nos chamou, porque Deus, a palavra dele, o amor dele nos alcançou, porque Deus também pode nos tirar, irmãos, dos seus ramos, da sua árvore. Então, irmãos, essa palavra nos mostra que ninguém é melhor do que ninguém. Sejam eles a nação primeiramente escolhida por Deus, ou seja, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, todos nós temos um valor para o Senhor. E aí, irmãos, a parte-chave da palavra é o seguinte: como nós fomos também alcançados pelo amor de Deus, por que nós iríamos querer manter essa comunhão com Cristo somente entre nós? Não. Daí, irmãos, vem a importância do nosso chamado missionário. Hoje, a comunicação, ela nos permite falar em tempo real com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Ou seja, não tem desculpa para mim, para você, que às vezes, nossa, eu queria tanto poder ir lá na África, pregar a palavra, dar comida para aquelas pessoas. Hoje não tem desculpa você usar a sua condição financeira para não fazer algo para a obra de Deus. Porque hoje você pode usar suas redes sociais, você pode pregar a palavra, você pode fazer a diferença no meio onde o Senhor te plantou. E muitas vezes, irmãos, as pessoas, os cristãos, perdem as oportunidades. Nós não podemos perder jamais, irmãos, as oportunidades que o Senhor nos dá. Porque não é missão, é o que você faz dentro da igreja. Porque a igreja, irmãos, o papel da igreja é ensinar o caminho do Senhor. Mas não é para prender as pessoas aqui dentro, como se só a obra do Senhor fosse aqui dentro, não. Nós precisamos fazer a obra principalmente lá fora. E muitas pessoas, irmãos, elas não querem se dispor, sabe por quê? Porque primeiro tem que ter um testemunho de vida com Deus para poder fazer isso. E tem muitas pessoas que não dão valor à obra de Deus, não dão valor, não respeitam a palavra do Senhor. Ou tem pessoas também que se acham melhores do que as outras, mas a palavra do Senhor está dizendo que não tem diferença. Para Deus, irmãos, nós somos um povo escolhido. E você já louvou a Deus nessa noite porque Deus te escolheu? Porque não são todos que serão escolhidos, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que muitos são chamados, ou seja, não é todos. Muitos são chamados. E desses muitos, poucos são os escolhidos. Sabe por quê, irmãos? Porque para você ser escolhido, você precisa manter uma vida com Deus. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Você precisa submeter às vontades do Senhor, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Isso muitas vezes, irmãos, vai mexer com o nosso ego, porque nós queremos julgar as coisas por aquilo que vemos. Mas quando nós estabelecemos um relacionamento com Deus, a base desse relacionamento, irmãos, é na confiança em algo que você não vê, mas que você espera. Porque se Deus, irmãos, quisesse que nós mantivemos um relacionamento com Ele, se Ele tivesse que mostrar tudo para nós que Ele está fazendo, não seria um relacionamento de devida confiança. Agora, quando você, irmãos, quando você não consegue ver, mas você acredita e se mantém firme, daí nasce o verdadeiro relacionamento seu com Deus. E através, irmãos, do que você não vê, mas daquela fé que você professa, você vai ganhar muitas almas para o Senhor também através da sua fé. Porque como Paulo disse, como pois invocarão aquele que não crê? Como você acha que alguém vai invocar a Deus se ele nunca ouviu falar de Deus? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, irmãos, a responsabilidade missionária é mútua, é minha, é sua. Não importa onde nós estamos, irmãos, a responsabilidade é nossa de ganhar almas para o Senhor, de fazer a vontade de Deus.
E se nós não abrirmos a nossa boca para ministrar, para nós ganharmos pessoas para o Senhor, irmãos, porque como nós iremos querer algo da parte do Senhor? Tem muitas pessoas que elas estão se preocupando em granjear o mundo, as coisas desse mundo. Eu quero um emprego, eu quero um carro, eu quero uma casa. Mas esquece, irmãos, que a prioridade é o reino de Deus. Meu Deus. Certa vez o Senhor Jesus falou: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Porque, irmãos, para você jogar uma semente na terra, você precisa ter o trabalho de ir lá, cavar, jogar semente, regar, orar, para que Deus dê o crescimento. E muitas pessoas não querem ter esse trabalho. Mas tem uma coisa também, no versículo 16, que o Senhor também falou fortemente no meu coração. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Às vezes você está aqui pregando, as pessoas nem estão prestando atenção no que você está pregando. Às vezes as pessoas estão conversando, estão dormindo, mexendo no celular, estão dando valor às notícias de manhã cedo que aconteceu lá na Dutra. Muitas pessoas não estão nem ouvindo a palavra do Senhor. Mas, irmãos, eu glorifico a Deus porque a palavra de Deus não é minha, ela é do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não volta para Ele vazia. Eu posso estar aqui ministrando achando que todos estão escutando, mas se um só escutar uma palavra, eu dou glória a Deus. Porque, irmãos, muitas vezes nem mesmo o povo de Deus dá valor à palavra do Senhor. Quem criou na nossa pregação, irmãos, olha o amor de Deus para com Israel. Quantas vezes Deus teve que levantar profetas para lembrar o povo que o povo precisava voltar para o caminho do Senhor. E quantas vezes mais, irmãos, Deus tem que fazer isso comigo e com você. Porque, irmãos, muitas vezes nós deixamos outras coisas ocupar o nosso coração. Muitas vezes, como eu disse, nós estamos preocupados demais em granjear coisas, mas esquecemos, como disse a missionária Renata, muitas vezes não é de querer, mas sim de ser para o Senhor. Você, como missionário, missionária do Senhor, você precisa se preocupar como eu estou sendo na obra do Senhor. Será que eu estou cumprindo o meu papel de compartilhar o Evangelho? Meu Deus. Será que eu posso falar, ou será que eu tenho falado de Cristo para as pessoas que nunca ouviram sobre Ele? Porque vocês podem não acreditar, irmãos, mas nós, em pleno século XXI, no ano 2025, existe mais de 1 bilhão de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Meu Deus. Ou seja, irmãos, Jesus ainda não voltou, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando o Evangelho chegar aos 4 cantos da terra, aí sim virá o fim. Sabe por quê, irmãos? Para ninguém chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu nunca ouvi falar da tua palavra. Naquele grande dia, irmãos, ninguém vai poder chegar e querer alegar inocência diante de Deus. Então, irmãos, dê valor hoje na palavra que o Senhor está dizendo nessa noite. Continuando, versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez, irmãos, eu pergunto: como as pessoas irão ouvir sobre Cristo se você também não fala dele para elas? Mas as pessoas já estão carecas de ouvir falar que Jesus está voltando. Como eu disse, irmãos, tem pessoas que elas nunca ouviram falar de Jesus. E tem pessoas que elas até ouviram falar de Jesus, mas elas não fazem ideia do quanto o amor de Jesus é grande por elas. Porque se nós, irmãos, formos aprofundar no amor que Deus tem por mim e por você, o amor de Deus vai chegar até nos constranger, porque nós não temos direito nenhum, irmãos. Mas mesmo assim, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou. Como foi louvado aqui no louvor que eu louvei, do meu grande herói. Ele, irmãos, é o meu e o seu grande herói nessa noite. Será que você tem dado valor ao que Ele fez por você? Será que você já parou para pensar: nossa, antigamente eu fazia assim, fazia assado, mas hoje Deus me transformou. Hoje eu não falo mais tais palavras, hoje eu não frequento determinados lugares. Hoje as pessoas olham para mim e me perguntam: você é cristão? Porque elas veem a luz do Senhor na minha vida. Será que você parou para pensar naquilo que Deus já fez pela sua vida? Ou você está focando naquilo que você ainda não tem? Porque, irmão, se você olhar somente para aquilo que você não tem, você vai comparar com o amor que você tem por Deus.
Porque também você vai falar, ô Senhor, mas eu já fiz isso pelo Senhor, e eu preciso tanto disso, o Senhor nunca me deu. Mas não, irmãos, o amor de Deus, ele não é medido por aquilo que você pode dar, mas aquilo que você faz pela obra do Senhor. E aí a palavra do Senhor diz, vai dizer no versículo 18, mas digo, porventura não ouviram? Aqui Paulo estava falando de Israel, povo de Deus. Sim, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu meterei ciúmes em vocês com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Irmão, você pode ver, olha só para você ver que, como é que Deus nunca quis a perdição dos gentios, mesmo Deus tendo escolhido Israel primeiro. Porque lá desde Moisés o Senhor já falou com Moisés que por causa da rebeldia do povo, Deus ia causar ciúmes em Israel, porque Deus ia começar a achar mãos de fora. Meu Deus. Então saiba nessa noite, você não é insubstituível na obra do Senhor. Se você não se levantar para receber o chamado de Deus na sua vida, Deus vai levantar outro no seu lugar. Mas saiba que a obra do Senhor ela não vai parar por mim e por você, ela vai progredir, ela vai continuar. Glória a Deus. A tentativa do diabo, irmão, sempre foi de parar o avanço da obra de Deus, mas ele nunca conseguiu. E nunca ele vai conseguir, sabe por quê? Porque quanto mais o povo de Deus é massacrado, mais a palavra de Deus é espalhada. Glória a Deus. E aí, irmãos, quanto mais cristãos, novos convertidos, vão se agarrando a Deus e passando pelos outros aquilo que vão aprendendo, aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que se dizem servos do Senhor, mas não movem a mão para a obra do Senhor, vão sendo deixados para trás. Meu Deus. E muitas dessas pessoas, irmãos, naquele grande dia, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, vão se envergonhar dos cristãos que eles eram. Aleluia. Mas Deus, irmãos, Ele não quer ver a minha e nem a sua perdição. O Senhor está dizendo, mas Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam e fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Olha aí Deus dizendo, se o meu povo que eu chamei, que eu eduquei, que eu tirei da lama, que eu lavei, que eu dei tudo, que eu cuidei, não quis saber da minha palavra, eles quiseram procurar justiça por meio deles mesmos, esqueceram que existe um Deus acima deles. Meu Deus. Então eu vou começar a colocar no coração de outros povos a minha palavra. Glória. E assim foi, irmãos. Quantas gerações se passaram e Deus ainda continua levantando pessoas que muitas vezes para nós olhamos, nossa, aquela pessoa ali, sim, aquela pessoa, sabe por quê? Para Deus mostrar para mim e para você que nós não somos substituíveis, que nós não somos mais especiais do que as outras pessoas, e que Deus ele não olha para o pecador da forma como muitas vezes nós olhamos, mas Deus olha, irmãos, para o pecador arrependido. Muitas vezes, como eu disse, se a palavra ela chega muito fácil no povo, aquele povo não vai dar valor, irmãos. Você pode ver que isso reflete na nossa vida em muitos sentidos. Porque quanto mais difícil é alguma coisa você conquistar, se você realmente quer aquilo, você vai atrás, por mais difícil que seja. Agora, quando as coisas são dadas de mão beijada, você não dá valor. Não é assim, pais e mães. Quando você dá o seu filho, muitas vezes o seu filho não dá valor àquilo que você deu para ele, porque não foi ele que comprou. Agora, quando o filho cresce, começa a trabalhar, ele começa a dar valor naquilo que ele compra com o suor do seu rosto, porque ele sabe que foi conquistado com muita dificuldade. E o reino de Deus é assim, irmãos, ele não é, a porta não é larga, não é fácil não, irmãos. A porta ela é estreita porque tem que ter escolha, ou seja, só aqueles que realmente querem servir a Deus que vão permanecer. E o mais interessante, versículo 21, mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos ao povo rebelde e contradizente. Ou seja, Israel continua rebelando-se contra o Senhor. Mas dessa vez, irmãos, eu quero falar não só de Israel, né, o povo de Deus, que teoricamente são os primeiros escolhidos, mas também eu e você, muitas vezes, né, agimos de forma rebelde no caminho do Senhor. Mas o Senhor, irmãos, Ele está dizendo que a salvação, irmãos, ela é por meio da fé. Então, se nós não buscarmos em Deus,
manter a nossa fé firme no Senhor, mas qualquer coisa vai nos derrubar. Mas se nós, irmãos, dermos valor e também contribuir com missões, e quando eu falo contribuir, irmãos, não é só financeiramente, é você orar pela obra do Senhor, é você fazer o seu melhor que você pode. Vamos fazer um evangelismo? Vamos. Surgiu uma oportunidade de trazer uma palavra, né, numa rádio? Vamos. É fazer a obra do Senhor, irmãos, enquanto é tempo. A palavra do Senhor vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Muitos irmãos estão dentro da casa do Senhor, mas não valorizam a palavra de Deus, não valorizam o chamado do Senhor. Mas, mais uma vez, vamos repetindo: Deus, Ele não precisa de mim, de você. A obra dele precisa de semeadores. A palavra do Senhor diz: a seara é grande, poucos são os semeadores. Então, irmãos, a obra do Senhor precisa, mas se eu e você não nos dispusermos à obra do Senhor, Ele certamente vai levantar outras pessoas para a obra. Irmãos, mas imagina que triste, irmãos, naquele grande dia você vê que você ficou para trás. Porque em toda a nossa vida cristã, nós nos conformamos com pouco. Nós nos conformamos muitas vezes só estar na igreja, sendo que a obra do Senhor começa muitas vezes lá fora. Então, irmãos, que nós venhamos sermos verdadeiros missionários na casa do Senhor. O evangelismo ele é essencial. O louvor é essencial. As redes sociais não é só para você ficar expondo a sua vida lá, mas é para você usar, irmãos, também para a obra do Senhor. Não tem mais desculpa, irmãos, para fazer a obra de Deus. Então você pode começar dentro da sua casa. Talvez você é o único da sua família que serve a Deus. Mas será que você está fazendo alguma coisa para mudar essa realidade? Eu estou orando. Irmãos, mas não é só oração, também é obras. A fé sem as obras, irmãos, ela é morta. Porque não adianta nada você sentar no barco, pegar os remos e pensar: eu tenho certeza que se eu remar, eu vou conseguir chegar do outro lado. Mas ficar no mesmo lugar e não começar a remar, você nunca vai sair do lugar. Meu Deus. Tem pessoas que elas só querem ficar dependendo de Deus para tudo, dependendo de outras pessoas. Mas tem coisas que vai depender de mim e de você. Se você quer que a sua família avance com Cristo, se você quer que a sua família, a sua casa, se você quer influenciar o seu meio para o reino de Deus, mas se você não faz nada por isso, não quer colocar depois a culpa nas pessoas porque elas não ouviram, porque elas têm o coração fechado, ou porque talvez, Senhor, eu pedi para o Senhor me usar, mas o Senhor não falou nada. Irmãos, a maior revelação está aqui, a palavra de Deus. Então somos eu e você que precisamos abrir a nossa Bíblia todos os dias, não é só na igreja. Glória a Deus. Todos os dias abrir a Bíblia e estudar a palavra do Senhor, para que quando Deus te dá uma oportunidade, alguém chegar perto de você, precisando ouvir a palavra, você não seja um servo inútil, porque você vai ter algo da parte de Deus para falar por elas. Aleluia. E assim, irmãos, Deus vai ser glorificado. Mas e se aquela pessoa me xingar ou não quiser me ouvir? Faça a sua parte, porque a palavra diz: Paulo regou, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Então não fica preocupado se a semente que você lançou, se ela vai prosperar, não, irmãos. Faça a sua parte, lança a semente. Deixa ela crescer em oração, sob sua oração. Faz a obra do Senhor, que é Deus quem vai dar o crescimento. Amém? Mas não se limite, irmãos, às suas vontades, porque se nós, irmãos, formos pela nossa vontade, nós não vemos, muitas vezes nós não viemos nem na igreja, porque, irmãos, a nossa carne ela é falha, ela é fraca. Mas se a gente, irmãos, fortalecer o nosso espírito no Senhor todos os dias, nós teríamos poder dar continuidade ao chamado do Senhor. Amém? Porque nós não venhamos ser como os rebeldes dos israelitas. E quando eu falei isso, não é só do povo de Israel lá, mas também do meio do povo de Deus que ainda anda rebeldes. Mas nós venhamos, irmãos, fazer parte do remanescente de Israel, que são esses que serão naquele grande dia recolhidos com a boca do Senhor. Amém? Passaria esse áudio de pé em nome de Jesus. Está orando para agradecer a palavra.